Esse professor se sente desafiado. Demais. Eu digo que eu não sou, todas as pessoas que estudam essa área de educação estão dizendo que hoje nós precisamos repensar a função do professor, né? Porque não só pelo ensino à distância, que vem com força total, a quantidade de alunos é absurda, mas porque a interação do aluno com a aula é diferente. Então, assim, ele está com o celular ligado e não adianta você falar para ele desligar, porque ele não vai desligar. Muitos deles estão com o laptop ligado e às vezes não está com o laptop, mas o celular dele é um smartphone e ele tem acesso à internet, né? Eu brinco que antes, né, quando a gente era aluno, acontecia uma coisa interessante que era assim, às vezes você queria falar alguma coisa para o seu colega, você escrevia um bilhetinho, né? E passava para o colega assim, ou escrevia no caderno e passava o caderno para o colega. Hoje é tudo no texto, né? Você só vê o cara no telefone passando mensagem de texto. Mas assim, o que eu acho é que, porque sempre quando tem uma mudança de geração, ou seja, dos baby boomers para a geração X, geração Y, existe o choque de gerações. Quer dizer, você tem aquela perspectiva de vida, nós fomos criados com nossos pais nos falando assim, você tem que arrumar um empreguinho, ficar quietinho no seu empreguinho, até se aposentar, né? Aí você ganha uma canetinha, vai aposentar, e depois você vai jogar xadrez, vai jogar dominó e tudo mais. Então nós somos criados com essa visão de mundo, de respeitar a hierarquia, que você só é promovido por tempo de serviço, que você tem que se dedicar à empresa. E aí você vem uma outra geração com outros valores e vai ter um choque. O que vai possibilitar com que nós aprendamos, porque eu aprendo o tempo todo com os meus alunos, eu aprendo o tempo todo com as pessoas com as quais eu converso nas minhas pesquisas. E é exatamente deixar, né, quebrar essa barreira, tentar aprender com os outros. A geração Y ela tem uma capacidade de network que nós, da geração X, né, que temos características da geração X, não temos esse mesmo poder, né? As redes sociais, sejam elas baseadas na internet, sejam elas baseadas no que for, elas são muito mais fortes, né? Eles conhecem pessoas do mundo inteiro. Está todo mundo tentando entender exatamente o que é isso, né? Eu acho que uma coisa que é marcante, eu até citei rapidamente esse tema, e você, a primeiro momento, quando eu li isso uma vez num livro americano, eu falei, não, esse cara está exagerando. Mas depois eu fui pensando e conversando com pessoas, e principalmente com pessoas da classe C aqui no Brasil, eu acho que uma coisa que é marcante na formação da cultura da geração Y é o game, o videogame. Por quê? O videogame, ele foi a grande babá dessa geração, né? Mais até do que a televisão, mais até do que a TV a cabo. Porque mesmo a classe C teve acesso ao game. Às vezes ele não tinha internet em casa, às vezes não tinha a TV a cabo em casa, mas tinha um videogame. Podia não ser o de última geração, mas tinha. E o game ele tem algumas características que são muito interessantes. A primeira delas é essa coisa de você ter objetivos muito claros. Então, eu preciso passar essa fase para ir para a outra. E esta fase, para eu passar ela, eu tenho que matar esse monstro aqui. Então, o objetivo é muito claro. Segundo, se eu fizer, né, se eu for competente, eu consigo passar. Se eu não for competente, eu não consigo passar. Então, o reconhecimento está diretamente ligado à competência. Se eu sou competente, eu passo e meus amigos vão falar, olha, você passou a fase, né? Outra coisa, o game serviu para essa geração como essa coisa da comparação. Eu sou melhor que você, eu consigo passar essa fase, você não consegue, eu sei fazer isso. E quando você assiste, principalmente crianças, jovens um pouco mais novos, né, adolescentes jogando game, existe uma interação muito grande com as outras. Faz isso, vai por ali, faz, né, um ensinando o outro. Quando essa pessoa chega no mercado de trabalho, primeiro, ela quer objetivos muito claros, o que a grande maioria das empresas não tem. Segundo, ela quer uma recompensa imediata. Ela quer fazer o seguinte, olha, se eu bater a meta, eu quero minha recompensa, eu quero o potinho de ouro, eu quero, né, a festa. Não fica esperando o bônus para o final do ano. Eu não quero esperar o bônus para o final do ano. Terceiro, eu não tenho que esperar ter 3 anos de empresa para ser promovido. Se eu for competente, eu quero ser promovido agora, já. E outra coisa que o game dá é o feedback. Se eu fiz errado, eu não passo. Se eu fiz certo, eu passo da fase. Então, são pessoas que demandam feedback assim, de uma forma muito
intensa, eles querem o tempo todo saber como estão. Eu tenho uma consultoria de treinamento e trabalho lá com 2 pessoas que são claramente geração Y. E o tempo todo eu tenho que dar feedback. Elas perguntam, e aí, como é que tá? Foi bom? Eu liguei certo? Esse e-mail que eu escrevi estava certo? É assim que tem que fazer mesmo? Então, que não é uma coisa que as empresas estão preparadas para fazer. As empresas, principalmente as maiores, elas têm toda aquele momento, olha, no final do ano nós vamos ter a sua avaliação para dizer se você vai ganhar o bônus ou não. Se você tiver 5 anos de empresa, você é promovido. Então existe um choque muito grande das expectativas e perspectivas desse jovem que chega querendo recompensa imediata, querendo objetivos claros, querendo muito feedback, querendo muito acompanhamento, querendo alguém ensinando, né? E as empresas que têm uma estrutura, principalmente de recursos humanos e de motivação, que está muito atrelada a bônus anuais, a crescimento ligado a tempo de casa. Por isso que eu acho que tem esse choque muito grande com as empresas, com o mercado de trabalho. Agora, Fabiano, se os jovens estão invadindo, entre aspas, né, o mercado de trabalho, e as empresas aqui no Brasil ainda são muito tradicionais, ainda respeitam muito essa questão da hierarquia, o que nós podemos esperar desse choque todo que está por vir ou que já está se iniciando? Acho que esse é o grande assunto que tem sido discutido pelos gestores de recursos humanos nesse momento, né? Como estruturar novas formas de planejamento de carreira, novas formas motivacionais, novas formas de incentivo que possibilitem que essas pessoas se interessem por continuar na empresa. Uma coisa que você ouve muito do profissional de RH, assim, esse pessoal novo é o seguinte, eles querem trabalhar 1 ano e ir para outra empresa. Qualquer convite que eles recebem, eles vão embora. Mas isso é verdade? Sim. Desde que a empresa não dê condições para que ele cresça, para que ele aprenda. Uma coisa fundamental, assim, não é só o dinheiro. E isso eu acho fantástico nos jovens da geração Y, porque nós, principalmente a geração IUP, geração X, é aquela assim, dinheiro, 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 né? Muitos de nós, eu particularmente, tivemos crises de estresse antes dos 30 anos, né? Porque era aquela coisa louca pelo trabalho, se você tem que ser workaholic, é bonito ser, né, workaholic, é bonito ficar até mais tarde trabalhando. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que, se você saísse antes dos outros, era mal visto, né? Então, às vezes o cara ficava enrolando para poder sair mais tarde do que o outro, né? E uma característica interessante da geração Y é: querem crescer profissionalmente? Querem ter oportunidades? Querem, mas sem sacrificar a qualidade de vida. Tem uma relação aí, porque eles viram os seus pais perdendo parte da sua vida. Eles viram que seus pais não acompanharam a sua adolescência, o seu crescimento, porque estavam trabalhando. E tiveram AVC, e tiveram problema de coração, e tiveram problema de estresse. Então, existe a importância, sim, do crescimento profissional, mas aliado a uma qualidade de vida. Isso é uma coisa interessante, é uma característica bastante marcante. Quando você conversa com pessoas que têm as características da geração, você vai falar, não, mas eu não quero sacrificar minha vida, eu quero viajar final de semana, eu quero tirar 1 mês de férias.